dia! Fala, galera do nono ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos para mais uma aula de matemática. Página 347, número 4. Muitas vezes, em uma adição ou subtração, os radicais não possuem mesmo índice, nem mesmo radicando. No entanto, em algumas situações, simplificando esses números, os radicais passam a ter o mesmo índice e o mesmo radicando. Você deve ter observado isso no item 2. Agora, simplifique os números na representação com radical quando possível e efetue as operações propostas. Letra A. A raiz quadrada de 2 mais a raiz quadrada de 8. Eu fiz na aula passada com vocês. Aqui fica a raiz quadrada de 2 mais, fatorando 8, 8 é 2 ao quadrado vezes 2. Não é mesmo? Quem sai da raiz quadrada? O 2, porque ele tem expoente 2. Então, fica 2 raiz de 2, mais 1 raiz de 2. Agora que os radicais são semelhantes, nós vamos adicionar 1 com 2. Fica 3 e você repete a raiz quadrada de 2. Vamos fazer o mesmo nos outros exercícios. Na letra B, a raiz quadrada de 50 mais a raiz quadrada de 18 menos a raiz quadrada de 32. Nós vamos fatorar o 50, o 18 e o 32. 50 dividido por 2, 25. Dividido por 5, 5. Dividido por 5, 1. Então, o 50 é 2 vezes 5 ao quadrado. Raiz quadrada de 50, 2 vezes 5 ao quadrado. 18, dividido por 2, 9, por 3, 3 por 3, 1. 18 é 2 vezes 3 ao quadrado. No lugar da raiz quadrada de 18, a forma fatorada, 2 vezes 3 ao quadrado. Agora vamos fatorar o 32. Dividido por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Então, 32 é 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. A sua forma fatorada. Como são raízes quadradas, quem sai da raiz quadrada? Quem tem expoente 2. O 5 sai da raiz quadrada, dentro da raiz quadrada fica o 2. Aqui, quem sai da raiz quadrada é o 3, quem continua dentro da raiz quadrada, o 2. Aqui, na raiz quadrada de 32, o 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Os dois saem da raiz quadrada. Sai 2 multiplicando 2, por isso que aqui fica 4. E dentro da raiz quadrada continua 2. Agora, depois da fatoração e da simplificação, os radicais ficaram semelhantes. Agora é possível resolver. 5 mais 3, 8. Menos 4, 4. Aí você repete a raiz quadrada de 2. Então, a resposta, 4 raiz quadrada de 2. Vamos para a letra C. Raiz cúbica de 16, mais 5 raiz cúbica de 2, menos a raiz cúbica de 128. Vamos fatorar o 16. Dividido por 2, 8. Dividido por 2, 4. Dividido por 2, 2. Dividido por 2, 1. Como é uma raiz cúbica, nós temos que fazer grupinhos com expoente 3. Fica 2 ao cubo vezes 2. Então, a raiz cúbica de 16 é a raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 2. Mais 5 raiz cúbica de 2. Aqui não tem nada para ser feito. Menos a raiz cúbica de 128. Vamos fatorar o 128. 128 dividido por 2, 64. Dividido por 2, 32. Dividido por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. E por 2, 1. Nós temos que fazer o expoente 3. 2 ao cubo vezes 2 ao cubo vezes 2. Essa é a forma fatorada do 128 para esse exercício. A raiz cúbica, 2 ao cubo vezes 2 ao cubo vezes 2. Agora, saem da raiz cúbica aqueles que têm expoente 3. Então, 2 ao cubo, esse 3 elimina com o índice, o 2 sai da raiz cúbica. Continua dentro da raiz cúbica o 2.
Aqui, nós já temos 5 raiz cúbica de 2. Menos quem? 2 ao cubo vezes 2 ao cubo, o expoente 3 faz com que o 2 vezes 2 saia da raiz cúbica. 2 vezes 2 fica 4. Continua dentro da raiz cúbica o 2. Agora que os radicais ficaram semelhantes, com o mesmo expoente, com o mesmo índice e o mesmo radicando, mesmo índice, mesmo radicando, você pode resolver. 2 mais 5 fica 7, raiz cúbica de 2. Menos 4, raiz cúbica de 2. 7 menos 4, 3, raiz cúbica de 2. Assim terminamos a letra C. Na letra D, nós temos 3, que multiplica a raiz cúbica de 54, menos 5, que multiplica a raiz cúbica de 250, mais a raiz cúbica de 16. Nós já temos a fatoração do 16. Nós vamos fatorar o 54 e o 250. Acompanhem comigo aqui. 54 dividido por 2, 27. 27 dividido por 3, 9. Dividido por 3, 3. Dividido por 3, 1. 54 é 2 vezes 3 elevado ao cubo. Então, aqui eu tenho o 3, que multiplica a raiz cúbica de 54. O 3 que multiplica a raiz cúbica de 2 vezes 3 ao cubo. Menos 5 que multiplica a raiz cúbica de 250. Vamos fatorar o 250. Dividido por 2, 125. Dividido por 5, 25. Dividido por 5, 5. Dividido por 5, 1. Então, 2 vezes 5 elevado ao cubo. Essa é a forma fatorada do 250. Do 16, já está pronto ali em cima. 2 ao cubo vezes 2. Agora, quem sai da raiz cúbica? Vamos lá, muita atenção. O 3, ele tem expoente 3, ele sai da raiz cúbica, só que você não pode esquecer de multiplicar esse 3 que está aqui fora. Esse 3 sai, multiplica o 3, por isso que aqui fica 9. 9 raiz cúbica, dentro da raiz continua o 2. Aqui fora você tem o 5. Quem sai da raiz cúbica aqui é o 5. Multiplicando o 5, aqui fica 25, raiz cúbica de 2. No caso da raiz cúbica de 16, o 2 sai da raiz, porque ele tem expoente 3. O outro 2 continua dentro da raiz. Agora que os radicais ficaram semelhantes, com o mesmo radicando, todos com radicando 2, todos com índice 3, você pode resolver. 9 menos 25 dá menos 16, mais 2, menos 14. Depois é só repetir a raiz cúbica de 2. A última, a letra E. Na letra E, o que nós temos? A raiz quadrada de 75 mais a raiz quadrada de 12 menos a raiz quadrada de 18. Nós já temos a fatoração do 18. Vamos fatorar o 75 e o 12. 75 dividido por 3, 25. Dividido por 5, 5. Dividido por 5, 1. Então, o 75 é 3 vezes 5 ao quadrado. Mais, agora fatorando o 12. Dividido por 2, 6. Por 2, 3. Por 3, 1. O 12 é 2 ao quadrado vezes 3. Menos a raiz quadrada de 18. A forma fatorada é 2 vezes 3 ao quadrado. Saem da raiz quadrada todos aqueles que têm expoente 2. O 5 sai da raiz, continua dentro da raiz quadrada ao 3. O 2 sai da raiz, continua dentro da raiz quadrada ao 3. Esse 3 sai da raiz, quem continua dentro da raiz quadrada é o 2. Então, o que nós temos? 5 raiz de 3, mais 2 raiz de 3, menos 3 raiz de 2. Esse 3 raiz de 2 aqui, ele não tem o mesmo radicando, então ele não pode ser adicionado. Nós só vamos adicionar o 5 raiz de 3 com o 2 raiz de 3. Fica 7 raiz de 3, porque eles possuem radicais semelhantes. Mesmo índice, mesmo radicando. O menos 3 raiz de 3 você repete.
E aqui você não pode resolver, porque a raiz de 3 e a raiz de 2 não são iguais, não são radicais semelhantes. Assim concluímos a questão número 4. Número 5. Determine o perímetro dos seguintes polígonos. Letra A. Um triângulo equilátero, cujo lado mede 3 raiz de 2 centímetros. Um triângulo equilátero tem os 3 lados o quê? Iguais. Então, o perímetro é 3 raiz de 2, mais 3 raiz de 2, mais 3 raiz de 2. Porque os 3 lados são iguais. 3 mais 3, 6, mais 3, 9. Repete a raiz de 2, centímetros. A adição foi possível porque os radicais são semelhantes. Letra B. Na letra B, nós temos um triângulo isósceles. Triângulo isósceles é aquele que tem dois lados congruentes, dois lados iguais. Então, um triângulo isósceles cuja base mede raiz de 5 centímetros e cujos lados congruentes iguais medem raiz quadrada de 7. Então, o perímetro, raiz de 5 mais dois lados iguais que medem raiz de 7. Fica raiz de 5 mais raiz de 7 mais raiz de 7. A raiz de 5 não pode ser adicionada, porque ela não é semelhante à raiz de 7. A raiz de 7 pode ser adicionada com a raiz de 7. 1 mais 1, 2, raiz de 7. Então, o perímetro é a raiz de 5 mais 2, raiz de 7, entre parênteses e o centímetro aqui na frente. Letra C. Eu quero o perímetro de um quadrado cuja diagonal mede 5 centímetros. Desenhei o quadrado. Os lados medem x. A diagonal é 5. A diagonal é a nossa hipotenusa. Para encontrar os lados que medem x, teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado fica 5 ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. X ao quadrado mais x ao quadrado. 5 ao quadrado, 25, igual x ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado. Então, 25 é igual a 2x ao quadrado. E podemos escrever que 2x ao quadrado é igual a 25. X ao quadrado é 25 dividido por 2. A operação inversa da multiplicação, a divisão. E do quadrado, a raiz quadrada. Então, o x, que é a medida do lado do quadrado, é a raiz quadrada de 25 por 2. A raiz quadrada de 25 é 5. Já o 2 continua dentro da raiz porque ele não tem raiz quadrada o quê? Exata. O perímetro do quadrado, ele é a multiplicação do lado por 4, porque um quadrado tem 4 lados iguais. Um lado é 5 sobre raiz de 2, vezes quantos lados iguais? 4. Aqui embaixo você completa com 1. 4 vezes 5 fica 20. 1 vezes raiz de 2 fica raiz de 2. Então, o perímetro desse quadrado é 20 sobre raiz de 2 centímetros. Agora, a letra D. Na letra D, nós temos que encontrar o perímetro de um retângulo, cujas dimensões são 3, raiz de 2 centímetros e raiz de 12 centímetros. No retângulo, dois lados medem 3, raiz de 2. Dois lados medem raiz de 12. Então, o perímetro é 3 raiz de 2, mais 3 raiz de 2, mais raiz de 12, mais raiz de 12. Vamos fatorar o 12. 12 dividido por 2, 6. Dividido por 2, 3. Dividido por 3, 1. Então, o 12 é 2 ao quadrado vezes 3. Aqui nós podemos somar. 3 raiz de 2 mais 3 raiz de 2 fica 6 raiz de 2. Podemos adicionar porque eles são semelhantes. O 12 eu troco pela forma fatorada. Fica a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3. Para os dois. Então, o perímetro é 6 raiz de 2 mais o 2 sai da raiz e continua dentro da raiz o 3. Agora, eles ficaram semelhantes. 2 raiz de 3 mais 2 raiz de 3. 4
raiz de 3. Então, o perímetro desse retângulo é 6 raiz de 2 mais 4 raiz de 3. Entre parênteses, os centímetros aqui na frente. Nós não podemos adicionar, porque raiz quadrada de 2 não é semelhante à raiz quadrada de 3. Assim, nós terminamos a página 347. Página 348, número 6. Efetue as operações indicadas, simplificando o resultado quando possível. É só aplicar a propriedade distributiva. Na letra A, raiz de 2 vezes raiz de 2 mais raiz de 3. Percebam que os índices são iguais, então você já pode multiplicar os radicandos. Raiz de 2 vezes raiz de 2 fica raiz de 4, mais raiz de 2 vezes raiz de 3 fica raiz de 6. A raiz quadrada de 4 é 2. Então, a resposta, 2 mais raiz de 6. Na letra B, raiz de 5 vezes 1 menos a raiz de 3. É só aplicar a propriedade distributiva. Raiz de 5 vezes 1, raiz de 5. Raiz de 5 vezes menos raiz de 3 fica menos 5 vezes 3, 15. Raiz de 5 menos raiz de 15. Não se esqueçam, é possível multiplicar os radicandos, porque aqui todos os índices são iguais. Na letra C, 2 raiz de 3 mais 3 raiz de 6 vezes 2 raiz de 3. O 2 multiplica o 2, fica 4. A raiz de 3 vezes a raiz de 3 fica a raiz de 9. Mais o 3 multiplica o 2, fica 6. A raiz de 6 multiplica a raiz de 3, fica a raiz de 18. Repete o 4, a raiz quadrada de 9 é 3, mais 6. O 18 nós já fatoramos em aulas anteriores. É 2 vezes 3 ao quadrado. Esse 3 sai da raiz, porque é uma raiz quadrada, certo? Então, 4 vezes 3 fica 12. Esse 3 multiplica o 6, 18, raiz de 2. Então, a resposta, 12 mais 18, raiz de 2. Na letra D, raiz de 2 mais raiz de 3, tudo isso ao quadrado. Então, é a propriedade distributiva. Ele vai repetir duas vezes iguais. Raiz de 2 mais raiz de 3 vezes raiz de 2 mais raiz de 3. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Raiz de 2 vezes a raiz de 3, raiz de 6. A raiz de 3 vezes a raiz de 2, raiz de 6. A raiz de 3 vezes a raiz de 3, a raiz de 9. Não se esqueçam, é possível multiplicar os radicandos, porque os índices são iguais. A raiz quadrada de 4 é 2, raiz de 6 mais raiz de 6, vocês sabem, aqui é 1 mais 1. 2 raiz de 6. A raiz quadrada de 9 é 3. Nós podemos somar o 2 com o 3. Fica 5, mas aí é só repetir 2 raiz de 6. Na letra E, raiz de 5 menos a raiz de 2, tudo ao quadrado. Vai repetir duas vezes raiz de 5 menos raiz de 2 vezes raiz de 5 menos raiz de 2. Agora, é só aplicar a propriedade distributiva. Raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25. É possível porque os índices são todos iguais. Raiz de 5 vezes menos raiz de 2, menos raiz de 10. Menos raiz de 2 vezes raiz de 5, menos raiz de 10. Menos raiz de 2 vezes menos raiz de 2, mais raiz de 4. A raiz quadrada de 25 é 5. Aqui, menos 1 raiz de 10 com menos 1 raiz de 10, menos 2 raiz de 10. A raiz quadrada de 4 é 2. Nós podemos somar o 5 com 2, fica 7. E repetimos o menos 2 raiz de 10. Aqui, muito cuidado com regra de sinal. Já na letra D, você sabe que como todos são positivos, na hora da multiplicação, todos os termos ficam positivos, ok?
racionalização de denominadores. No caderno anterior, estudamos o Teorema de Tales. Vamos retomá-lo em um contexto no qual a medida de um segmento é um número irracional. Número 1. Com base no Teorema de Tales, determine o valor de x, sabendo que a reta R é paralela a S, que é paralela a T. Raiz de 2 está para 3, assim como 4 está para x. Agora é só aplicar a propriedade das proporções, multiplicando em cruz. Raiz de 2 vezes x é igual a 3 vezes 4. Raiz de 2 vezes x é igual a 3 vezes 4, 12. A multiplicação se transforma em divisão. Então, o x é igual a 12 dividido pela raiz de 2. Número 2. Utilizando o recurso de memória da calculadora, calcule o valor aproximado de x do item anterior e registre o número com até a segunda ordem decimal. Vocês devem dividir o 12 pela raiz de 2. Vocês vão perceber 8,4852 continua. Como aqui eu quero duas ordens, e depois do 8, nós temos o 5, você arredonda para 8,49, ok? Vou mostrar na calculadora do celular. 12 dividido pela raiz de 2, igual. Aqui, 8,48528137242. Nós temos que usar duas casas. Seria 8,48. Como aqui é o 5, você arredonda para 8,49. Assim, terminamos esse exercício número 2. Nós voltamos na próxima aula com a página 349. Vocês já sabem, qualquer dúvida é só me chamar no privado. Me manda uma mensagem, eu vou ficar muito feliz em atendê-los. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!